Boa parte dos brasileiros que moram no exterior buscam países desenvolvidos como Estados Unidos, países da Europa ou até alguns países da Ásia, Oceania, como Japão, Austrália, Nova Zelândia. Para muitos brasileiros, morar na Europa parece um sonho. Então na Europa você vai ter acesso a qualidade de vida, poder de compra, segurança, ruas limpas, saúde pública, escola pública para os seus filhos, uma série de benefícios governamentais, mas deixa eu te contar uma coisa, tem muita ilusão por trás disso, e essa aqui é uma opinião real de um brasileiro que mora na Europa há 7 anos, só na Áustria, já morei também 2 anos na Alemanha, então eu acho que eu tenho alguma propriedade para listar para vocês aqui 5 coisas do meu ponto de vista que eu odeio ter que lidar morando na Europa. E são coisas que ninguém te conta e que você, quando vem como turista, não tem essa percepção, e talvez você não tenha essa percepção nos seus primeiros anos de vida aqui na Europa. A primeira coisa que eu odeio aqui é um sistema de bem-estar social falido ou em processo de falência, porque basicamente afasta e repele os produtores ou aqueles produtores que são mantidos aqui preferem não produzir ou produzir até um certo limite. É como se houvesse um incentivo a todo mundo ser medíocre, sabe? Deixa eu ficar na média aqui, porque morar na Europa, ela fecha 2 portas, a da pobreza e a da riqueza, como se a Europa fosse uma grande classe média. Então essa Europa clássica que todo mundo quer morar, que é, sei lá, Espanha, Itália, Alemanha, Holanda, França, Hungria, Eslovênia, Inglaterra, países nórdicos, ela vai te garantir um mínimo de qualidade de vida. Então, para qualquer trabalho que você tenha, você vai ter uma certa dignidade, você vai conseguir morar numa casa legal, vai conseguir fazer mercado, vai conseguir talvez viajar, talvez ter um carro. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, se você começa a querer ganhar um pouco mais e estourar a bolha, você é completamente amassado e desestimulado para isso. Se você começa a empreender ou ter uma renda extra ou lutar por uma promoção no trabalho, você vai ter um acréscimo de trabalho tão grande para ter um rendimento bruto de 400, 500, 1.000 euros que seja, a mais. Só que, na verdade, líquido vai chegar até você 500, 450, 600. Então, um acréscimo de trabalho, o esforço que você vai ter para conseguir esse rendimento a mais, na hora do rendimento líquido, não vale a pena. Tem gente aqui que prefere não ter promoção, prefere não ter aumento salarial, porque vai cair na próxima faixa de cobrança. Então, muitas pessoas aqui, elas preferem se manter na mediocridade, e eu não falo isso em tom pejorativo, mas eu quero dizer que as pessoas preferem se manter na média. Uma vez conversando com um amigo grego que morava na Bélgica, ele falava assim, na Bélgica ninguém faz hora extra, porque a hora extra é cobrado mais de 50% de imposto. Então as pessoas preferem não fazer hora extra porque a sensação que você tem é que você está pagando para trabalhar. Enfim, o que você recebe, a maior parte vai vir imposto, então as pessoas preferem não trabalhar. E aí, replique isso para todas as coisas da vida, o quanto de riqueza a Europa está deixando de fazer, de produzir, simplesmente porque pessoas que gostariam de empreender preferem não empreender aqui, pessoas que gostariam de ter uma renda extra preferem não ter renda extra, pessoas que poderiam se esforçar mais, render mais, preferem não render mais, porque no final das contas não faz sentido, você vai ter acesso às mesmas coisas, só que isso vai requerer de você muito mais esforço. É como se a sensação que você tivesse é que você está sendo punido por ser um empreendedor, por ser um produtor, um gerador de riqueza. E isso na minha cabeça é tão óbvio, eu não sei como é que as pessoas aqui não enxergam isso. Então, os governos, quando eles querem evitar que você consuma algo, por exemplo, cigarro, eles aumentam os impostos sobre cigarro. O governo, quando ele quer que você reduza a velocidade e ande mais lento em certas vias, eles aumentam a quantidade de multas ou de radares ou o valor da multa que você vai ter que pagar. Tudo isso desestimula que você ande rápido ou desestimula que você consuma certos produtos que ele não quer que você consuma. Esse efeito também é gerado quando você tem imposto de renda. As pessoas são desestimuladas a trabalhar. Mas que absurdo, ninguém vai deixar de trabalhar porque todo mundo tem que comer. Tudo bem, só que todo mundo vai trabalhar aquele mínimo possível para ter o suficiente para viver sua vida, mas ninguém vai estourar a bolha, e aqueles que querem estourar a bolha acabam fazendo estruturas mais complexas de empresa fora da Europa e se muda para o Chipre, para Malta ou para países fora da Europa e tentar fazer dinheiro sem pagar imposto. O que tá tendo de alemão agora indo pro Paraguai não tá no gibi. A segunda coisa que me irrita muito na Europa é a falta de liberdade individual em vários aspectos, o excesso de burocracia, o excesso de controle governamental. O Estado basicamente se mete em tudo. Se você quiser fazer qualquer coisa aqui, absolutamente qualquer coisa, você precisa de autorização do Estado para tudo. Então, se você quer vender comida, se você quer fazer uma palestra, se você quer fazer uma apresentação, se você quer fazer um evento, se você quer ligar um som mais alto, você quer abrir um negócio, a burocracia é absurda, a quantidade de imposto que você tem que pagar, o que lhe custa em termos de energia mental e de burocracia para você fazer qualquer inovação aqui. Cara, para você ser faxineiro de prédio, você precisa de um curso específico de limpeza predial, algo do gênero.
gênero. É nesse nível. Mas, meu Deus do céu, o que tão de especial você precisa ter ou saber pra ser a pessoa que passa pano e aspirador num prédio? Aqui, toda quinta-feira aqui no prédio, tem dois, três rapazes que trabalham por empresa. Eles passam um pano aqui nos corredores, aspiram o elevador e tal, limpam a garagem. É um trabalho normal, é igual a faxina que eu faço aqui em casa. Eu já conheci uma pessoa que trabalhou com isso um tempo e precisava de um curso específico de limpeza predial. Já conheci pessoas que queriam vender marmita, queriam vender comida, mas você precisa ter um curso específico para poder vender comida, porque a comida tem que ter um certo padrão. Isso mata completamente a inovação. A Europa também, uma época, alguns países ainda tem isso, uma mania absurda de querer meter a mão em tudo, querer regular tudo. A Itália, recentemente, falou que vai regular a rede social. Agora você tem que fazer um registro aí, se você for influência digital. Então, a partir de tantos seguidores ou tantos milhões de visualizações, você é obrigado a pagar uma taxa, não sei o quê. Um negócio completamente regulado e arcaico. Volta e meia, tem a discussão aqui na Áustria, já teve em outros países, em Berlim tinha isso, em Portugal, na Espanha tem isso, na Holanda tem isso, de você, com relação a Airbnb, aluguel de imóvel. Então na Holanda, acho que você não pode comprar um imóvel para alugar para Airbnb, você tem que ter esse imóvel durante tantos anos para você poder alugar para Airbnb. Tem países que estão limitando o valor do aluguel, então ele determina qual que é o preço justo, não sei como é que ele chega nesse cálculo, ele determina qual que é o preço justo. Então Portugal tá sofrendo com isso, ele determina qual que é o preço justo de um aluguel, você não pode mais cobrar aquilo. Só que o efeito prático disso, isso é provado em 1000 anos de história econômica. Quando você bota um preço, limite, um teto de preço em algo, você vai gerar escassez sobre aquele algo. Só que todo mundo aplaude como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Se você é um investidor de imóveis, você não tem segurança jurídica de deixa eu investir num imóvel aqui, comprar e aí eu vou fazer dinheiro alugando. Se você não tem segurança de que você pode alugar por quanto você quiser, pelo valor de mercado, pelo valor que as pessoas pagariam por aquele imóvel, eu só posso alugar pelo preço que o governo estabelece. Beleza, mas como é que eu vou saber se o que ele estabelece eu vou ter lucro ou prejuízo? Como você não sabe disso e sabendo que esse risco, essa conversa sempre existe, você evita investir. Então, a quantidade de imóveis a mais que não existe na Europa, porque toda vez tem essa conversa de limitar o valor de aluguel, o problema é que você nem sabe que isso acontece. É uma perda que você nem vê. É a perda de, como é um ambiente que não é bom para negócios, você deixa de investir porque você sabe que o governo vai meter a mão em tudo e vai tornar tão mais burocrático. Eu conheço pessoas aqui que já abriram restaurante, cafés. Cara, é uma luta a burocracia que você enfrenta. Basicamente, a Europa te trava para tudo. A terceira coisa que eu odeio na Europa é a falta de inovação e a mentalidade arcaica, e que eu acho que tem muito a ver com o ponto 2 também. Então a Europa é um continente que sobrevive muito do luxo, daquele imaginário, aquela coisa meio fancy de Europa, sabe? Então enquanto outros países aí, até da América do Sul, regiões dos Estados Unidos exportam tecnologia, regiões da Ásia, a Europa exporta muita burocracia. Você não vê novas empresas surgindo daqui da Europa. Você ser uma empresa pequena na Europa, uma startup, é muito difícil, você não vê isso surgindo aqui. E eu percebo isso no dia a dia. Quando eu morava no Brasil, e mesmo morando fora do Brasil, acompanhando um pouco, eu vejo que no Brasil aparecem muitas inovações, sabe? Empresa de cashback, empresa de milhas. Eu nem uso isso, mas eu tô dizendo que existe. Empresa de delivery, aplicativo para isso, aplicativo para aquilo, exame médico para você fazer tal coisa, Aqui parece que é tudo meio arcaico, assim, você não vê inovação, assim, você não vê aplicativo que faz coisa pra você não vê serviço digitalizado, é tudo por carta, por telefone. Sabe a sensação que as coisas são meio arcaicas, assim, e parece que eu tô na década de 90? E eu acho que isso é fruto da burocracia elevada e do senso de regulação da Europa, porque aqui eu tenho a sensação que tudo é proibido a não ser que seja permitido, quando na verdade tudo deveria ser permitido a não ser que fosse proibido. A Europa por vezes me parece que está muito preocupada em tributar a emissão de carbono, pegada de carbono e sei lá o que, e fica gastando um tanto de recurso para você reciclar suas garrafas de plástico. Mas inovação de verdade, que é o que traz riqueza, que é o que aumenta a qualidade de vida das pessoas, que é o que tira pessoas da pobreza. Isso, ó. Quarta coisa que eu odeio de morar na Europa eu tô passando por isso agora, é até depressivo. Não sei se vocês estão vendo que tá super escuro aqui, não é nem 5 da tarde ainda, são 4 da tarde, mas é o inverno. Inverno aqui, cara, estamos em novembro ainda, nem chegou oficialmente o inverno, né? O inverno oficialmente começa em dezembro, mas fica assim até, março pelo menos. Muito frio, muito escuro, você não tem vontade de sair de casa. A quantidade de horas de luz solar que você tem durante o dia é muito pouco. Quando tem sol, né? Porque às vezes o dia só não tá escuro, mas ele tá um dia cinzento, aquele dia fog. Isso parece besteira e muitas pessoas subestimam isso, e muitas pessoas falam assim, mas o Brasil é muito... Eu sou de Salvador, então Salvador é sempre calor, e muita gente lá reclama, mas eu queria que Salvador tivesse inverno, porque o pessoal anda mais
mais elegante, e também viver nesse bafo aqui incomoda muito. De fato incomoda muito, mas eu prefiro 1000 vezes viver num lugar que é só calor do que ter esse inverno aqui que eu tenho que passar todo ano por isso. É extremamente deprimente, é um frio que dói, é um frio que você não tem vontade de sair, é um vento na cara, você quer fazer esporte na rua, quer correr, tem que se capotar todo, passar um pouco de frio até o sangue esquentar. As pessoas subestimam isso, mas a capacidade negativa, a capacidade que isso tem de causar, digamos, danos à sua saúde mental são reais. E tem vários estudos que mostram isso sobre a depressão sazonal causada por essa época do ano. E o quinto ponto que eu odeio na Europa, e esse talvez surpreenda vocês, é com relação a saúde pública, atendimento médico em geral aqui. Porque, me perdoe, mas é uma... Eu não sei porquê, mas no Brasil ou no mundo existe uma falsa ilusão de que não, mas na Europa você paga imposto e você tem retorno, porque lá você tem saúde de graça e não sei o que, e você não vai ser jogado na rua. Cara, eu prefiro 1000 vezes pagar por um atendimento médico e ser de qualidade do que receber de graça pelo governo. Primeiro que eu pago muito mais do que eu recebo, e segundo que quando eu quero usar é uma merda. O atendimento é ruim, pra você conseguir vaga é ruim, os médicos não são bons, a consulta é rápida, não faz exame direito. Assim, se eu fosse parar pra contar aqui as histórias da minha experiência pessoal, da experiência da minha esposa que tá grávida, de quando ela ficou internada, os erros médicos, os erros que meus médicos já cometeram quando eu tive que passar por um procedimento no meu pé, quando eu rompi os ligamentos do pé, as situações que minha esposa já passou como grávida, a questão de exame, erro médico, cara, consulta que eu tenho que fazer de coisas que eu considero meio urgente, mas eu fico refém do sistema porque o médico que eu agendo em janeiro só tem vaga pra maio, e quando eu vou nele em maio ele me passa um exame, e esse exame eu só consigo fazer em agosto, e aí depois que eu faço o exame eu tenho que marcar um retorno com o médico, e o médico só vai ter vaga de novo em outubro, novembro. Aí é uma coisa que pra mim é relativamente importante, mas eu não consigo porque não é urgente, sabe? Então aqui a sensação que eu tenho assim, a medicina aqui não é preventiva, ela é corretiva. Então assim, ó, cara, deixa acontecer, se der merda a gente pega você com urgência. E quando pegar ainda assim um atendimento ruim, uma série de erros, assim, eu tenho várias histórias pra contar. Um dia, se a gente se encontrar na rua e for tomar uma cerveja, eu conto pra vocês essas histórias. Mas isso não te passa segurança, sabe? E a questão é, eu pago caro, então eu preferia não pagar esse imposto. E eu decidi, eu quero fazer esses exames porque eu quero fazer preventivo, eu quero saber se eu tô com algum problema, eu quero fazer. Mas não tem, assim, você não tem laboratório pra fazer exame como no Brasil, o exame vem no papel, não tem acompanhamento direito, o sistema se recusa a atender você e fazer esses exames, a não ser que seja estritamente necessário, e os médicos geralmente vão dizer que não é estritamente necessário. Tanto que aqui, em vários momentos, a gente prefere pagar médicos privados, mesmo sendo uma consulta de 150 euros, para evitar passar pelo sistema público. E mesmo assim, o médico privado no Brasil é muito melhor. Eu acho que também que o Brasil é um dos melhores lugares do mundo para atendimento médico, em relação à atenção, à amabilidade dos médicos, dos enfermeiros, etc. O Brasil não tem muita comparação, eu acho, com outros países, mas de falar que a Europa é difícil nesse sentido, viu? Mas eu não queria que esse vídeo aqui fosse um matador do seu sonho de morar na Europa, se é que você tá pensando nisso, ou se é que você mora aqui. São apenas verdades, pelo menos na minha opinião, e coisas que eu odeio na Europa, coisas que eu não gosto da vida aqui, mas são coisas que eu tolero pelos outros benefícios, como por exemplo, aqui eu tenho segurança, aqui eu tenho lazer, aqui eu gosto muito de viajar, você viajar aqui é muito fácil, as fronteiras estão muito próximas, eu gosto da integração cultural, de aprender outros idiomas, de lidar com pessoas de diversos países. Então isso na Europa, a Europa me permite isso, e essas são coisas positivas de se morar na Europa e que me fazem tolerar, por enquanto, os pontos negativos. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like. Vou ficando por aqui, espalha a palavra, um grande abraço, stay free e valeu!